Salmo 100, vamos lê-lo juntos, todos juntos. Celebrai com júbilo ao Senhor, e que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei, dura para sempre e de geração em geração. Deus é bom, Deus é fiel. Aplauda mais forte ao Senhor, querido. Exalte o nome do Senhor. Aleluia! Venceu a morte e me resgatou. Cantarei, Jesus vivo está. Do sepulcro ele saiu. Do sepulcro. Deus cuida dos pássaros. Deus sabe quando uma folha de uma árvore cai. Deus cuida. Nós nunca precisamos pedir, Deus, olhe para mim, porque Ele sempre está olhando. Ele cuida. E nesses últimos dias temos visto algumas coisas assim, muito tristes. No nosso país temos experimentado um tempo de grande colheita. Milhões têm vindo para os braços do Senhor. São milhões e milhões e milhões. Hoje, a expressão evangélica já alcança praticamente 1/4 da nossa população. Mas uma das coisas que traz assim tanta angústia no nosso coração também é vermos que algumas pessoas começam tão bem na fé, amando o Senhor e depois abandonam. E nessa manhã eu quero falar sobre os 7 passos para a queda de um crente. Como que um crente pode tropeçar? Por que alguns se desviam? Por que alguns que têm tudo para viver a vida que Deus tem, acabam
atrapalhando no meio do caminho. Do cálice, que possamos nos voltar para a palavra. Então tome a sua Bíblia e levante-a bem alto, mais alto que você puder. Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Pai, conceda ao pregador, ó Pai, graça e sabedoria nesta hora, para trazer, ó Deus, o teu coração aos teus filhos, Senhor. Ó Deus, para que todos, ó Pai, que estão em pé, possam realmente permanecer em pé, ó Pai, diante do Senhor. Ó Deus, que jamais possam tropeçar, mas ao contrário, Senhor, que possam pela Tua palavra bendita, saber, ó Pai, como podem viver, como devem viver, para trazer honra e glória ao Teu nome. Senhor, oramos, ó Deus, por aqueles chamados desviados, aqueles, ó Pai, que caíram, aqueles que estão longe do aprisco, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão conosco nesta manhã, indo pela televisão, ouvindo pelo rádio, ou pela internet, Senhor, no lugar onde eles estiverem, prenda-os ali com cordas de amor, ó Pai, para que esta seja uma manhã de restauração, uma manhã de graça e de vida, porque, ó Pai, nós precisamos de ouvir a Tua palavra. Conceda ao pregador a Tua sabedoria, conceda-lhe a Tua graça, conceda-lhe sobretudo a Tua unção, para que a Tua palavra continue a nos edificar, a nos consolar, a nos exortar, a trazer salvação e mostrar o caminho da volta, em Teu precioso nome. Amém. Antes de assentar, diga para o seu irmão: meu irmão, nesta manhã, eu vou aprender os 7 passos para a queda de um crente. Eu nunca quero dar esses passos. Eu nunca quero descer esses degraus, porque eu quero subir. Eu quero subir. Eu quero subir e viver aqui a beleza da fé cristã. Amém. Vamos assentar. Então, irmãos, vamos ver estes 7 degraus, 7 degraus para a queda de um crente. O menino aí da letra, coloque, fique atento. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus 16. Eu vou tomar o exemplo de um crente. Ele se identifica com todos nós, comigo e com você. E vamos ver que ele tinha tudo para nunca descer esses degraus, e ele desceu. Vamos ver esses 7 degraus para a queda de um crente. E vamos tomar o exemplo de Pedro. Vamos tomar agora a vida de Pedro. E vamos nos identificar com ele para não fazermos o que ele fez. Mateus capítulo 16, o verso de número 16. Vamos apenas agora trazer os fundamentos, os textos bíblicos sobre os quais nós vamos conhecer. Mateus 16, 16, respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O verso 22, Mateus 16, 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. O verso 24, 16, 24. Então,
Disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vamos para o Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Começando pelo verso 31. Marcos 8, 31. Diz assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Vamos para Marcos 14 agora. Marcos 14, o verso 71. Marcos 14, o verso 71. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Lucas 22. A partir do versículo 31 até o 34. Lucas 22, 31. Simão, Simão, que era o nome de Pedro, era chamado Simão Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás você clamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Nesses 7 passos, esses 7 degraus, vai levando a pessoa a se afastar do Senhor. Existe algo que é assim, tão forte, que é exatamente o que lemos no Salmo 94, o verso 18. Salmo 94, o verso de número 18, diz assim: quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Eu não sei como está a sua caminhada com o Senhor. Eu não sei como você está vivendo hoje. Eu não sei como está o zelo no seu coração hoje. Eu não sei como está a sua vida. Mas aqui ele está dizendo assim: quando eu digo resvala-me o pé, eu estou descendo esses degraus, Senhor. Quando eu digo resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Olha para mim. De todos os apóstolos do Senhor, Simão Pedro é o mais conhecido de todos. Se perguntar assim, fale rapidamente o nome de um dos 12 apóstolos do Senhor, talvez o primeiro que você vai falar é Pedro. Porque nós nos identificamos tanto com Pedro, tanto com ele, nos identificamos tanto. A história de Pedro começou quando seu irmão André o levou à presença de Jesus. E ao chegar diante dele, quando ele chega, o nome dele era Simão. Quando ele chega diante do Senhor, olha, em João capítulo 1, o verso 41 e 42. João capítulo 1. Pedro não ouviu nenhuma pregação, Pedro não tinha ouvido nada. Diz assim, verso 41, André: este achou primeiro seu irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João.
tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olha, Simão nunca tinha visto Jesus. Jesus encontrou André. André trouxe o seu irmão Simão para Jesus. E diz aqui, o levou a Jesus, olhando Jesus para ele. Fale comigo. Olhando Jesus para ele. Jesus não trouxe uma palavra. Jesus apenas olhou naquele instante. Pedro não falou, ele não era Pedro ainda, era o Simão. Ele não falou nada. E Jesus disse apenas assim, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus, ele não apenas olhou em direção a Simão, mas Jesus penetrou no seu interior. Esse verso aqui, essa expressão assim, olhar, esse olhar aqui no original, indica aquele olhar penetrante, íntimo, é aquele olhar através de alguma coisa. Segundo o registro de João, não houve nenhuma outra palavra entre Jesus e Pedro, foi algo imediato. Pedro chega diante do Senhor e ele fala essas palavras, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E Pedro significa pedra. Fale comigo, pedra. Outra vez, pedra. Eu creio que dentre as coisas tão maravilhosas manifestas nesse encontro, uma delas que nos impressiona muito, é que Simão, ele não falou nada. Ele era assim, fala assim, ele era muito falante. Nesta hora ele ficou quietinho. Não falou, não pronunciou nenhuma palavra. Nenhuma. Guardar silêncio para Simão não era um dos seus predicados. Simão falava demais. O que será que o levou a ficar calado naquela hora? Eu penso que deve ter sido o novo nome que o Senhor trouxe para ele. Dizendo, olha, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, pedra. Simão, Pedro. Um novo nome. Essa firmeza, pedra, era algo que não era da personalidade de Pedro. Ele era tão volúvel, para lá e para cá. Falava assim, tudo que falava. Com aquela pessoa que você conhece, que é muito falador. E de repente Jesus fala, olha, você vai ser agora chamado de pedra. Era algo que ele não possuía. E ao ouvir Simão Pedro, ele teve consciência de como o Senhor o conhecia. O Senhor conhecia toda a história dele. Sabia que ele falava de uma forma assim, tanto lá falava. Mas a partir daquele instante, ele decidiu buscar a realidade desse novo nome. Pedro, Petrus. Jesus viu aquelas possibilidades que estavam ocultas na vida de Simão. E Jesus começa então, inicia aquela transformação na vida dele, declarando desde o início ao fim que ele seria chamado Pedro. E esta palavra foi assim como que estivesse conquistando Simão Pedro. E daí em diante o Senhor nunca mais o soltou. Até aquele momento da negação, quando parecia que Simão Pedro havia cometido quase que assim, tipo um suicídio espiritual, Jesus lançou sobre ele esse mesmo olhar. É tão interessante, você conhece a história. Quando Pedro, negando o Senhor, estava lá na casa, tinha negado o Senhor, o galo tinha cantado, e Jesus olha para Pedro. Jesus, primeira vez, Pedro encontra Jesus, e antes que Jesus fale alguma coisa, Jesus olha para ele. No momento quando ele estava lá embaixo, no mais profundo, ele encontra o olhar do Senhor. Em Lucas 12,
o verso de número 61, você encontra a mesma palavra. Lucas 12, 61. A mesma palavra, esse olhar. Lucas 22, Lucas 22. Lucas 22, 61 diz assim: então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Eu não sei se alguém já olhou para você assim, com os olhos bem fixos. Você fica meio desconcertado, a gente fica, não é assim? Olhos nos olhos. Jesus, quando chama Pedro, sem falar uma palavra, apenas olha. E agora, quando Pedro está lá no mais profundo do abismo, tendo descido estes 7 degraus para estar lá embaixo, para ser um exemplo para nós hoje, para não praticarmos as mesmas coisas que ele fez, o olhar do Senhor continua trazendo o mesmo. É verdade que ele se acovardou, é verdade, mas a sua fé não desfaleceu, porque Jesus havia intercedido por ele. Quão misericordiosos são os métodos do Senhor ao tratar com seus filhos. Os cristãos, assim, de modo geral, se identificam muito com Simão Pedro, que é o personagem que mais nós nos identificamos no Novo Testamento. E no Velho Testamento, o que mais a gente se identifica é com Jacó. Quantas vezes eu encontro irmãos que têm vontade até de chamá-lo de Jacozinho, ou seja, de tão instável que ele é. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo, ora ele vê uma escada subindo até os céus, daqui a pouco ele está quebrado lá embaixo, de uma forma assim muito grande. Mas neles nós encontramos também esta graça tão maravilhosa, a constante misericórdia, inalcançável perseverança do Senhor, buscando realmente moldar a cada um de nós, segundo a imagem do seu Filho. Quando lemos aquele texto tão conhecido de Romanos capítulo 8, o verso 28 a 30, muitas vezes nós falamos assim, que todas as coisas cooperam para o bem, mas muitas vezes nós olhamos apenas um lado, mas temos que ver que todas as coisas cooperam para o bem, mas qual que é esse bem? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28 até o versículo 30, diz assim, Romanos capítulo 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, fale comigo, conheceu, também os predestinou, ou seja, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Nós fomos predestinados para sermos aqui na terra, como? A imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Jacó, que nós conhecemos também, e Pedro, nos mostram como o Senhor quebra nossa vida egocêntrica para formar a vida do seu Filho em nossa vida. O propósito do Senhor é formar a vida do seu Filho em nossa vida. Por isso que quando lemos em Gálatas 4, o verso de número 19, Gálatas 4, verso 19, havia uma angústia no coração de Paulo. Quantas mulheres aqui são mães? Levantem as mãos. Você sabe o que é isso? Os homens não sabem o que é dor de parto. Mas aqui o apóstolo Paulo fala, exatamente no seu ministério, ele diz algo assim: meus filhos, de quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Até. Paulo dizia: eu sofro.
Talvez ele tenha ouvido, já tinha ouvido gemido das mulheres dando à luz, sabia como era algo assim tão terrível. Naquela época não tinha anestesia, era uma situação delicadíssima, e a maior dor que existia, conhecida, era exatamente a dor do parto. E ele dizia assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. E eu queria ver nessa manhã com os irmãos como o Senhor Jesus manifestou o seu grande amor, a sua misericórdia para com um servo fraco, desobediente, alguém que estava lá em cima, tinha hora que estava lá embaixo. E hoje não são poucos filhos de Deus que caíram e continuam prostrados no meio do caminho, porque não conheceram a maravilhosa história da queda, da restauração de Pedro, não tomaram posse da promessa de Jesus. Quando Jesus disse em João 6,37, ele diz assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Nessa manhã, contando com a abundância da graça do Senhor, vamos seguir esses degraus que o apóstolo Pedro desceu, e vamos ver a restauração. O que leva a pessoa a descer esses degraus? Esses 7 degraus. O primeiro deles eu chamo a rejeição da cruz. O que leva uma pessoa a explodir como Pedro explodiu lá no final? O que significa isso? O primeiro degrau, a rejeição da cruz. Vamos entender. Abra comigo em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versos 21 e 22. Diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Simão Pedro recusou tomar a cruz e começou a sua descida em direção à negação pública. No espaço de apenas 6 meses, Pedro pronunciou 2 declarações, em 6 meses, e 2 declarações assim, as mais absurdas, e onde ele foi levado. Se você voltar à página, Mateus 16, o verso 16 diz assim: respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A declaração dele foi essa declaração mais forte, ao ponto do Senhor falar: olha Pedro, não foi você que declarou, mas meu Pai. É uma revelação única, é algo glorioso. Quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas quando você lê em Marcos capítulo 14, Marcos 14, o verso de número 71, Marcos 14, ele porém começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Note bem, lá em cima nas alturas, ele faz a maior declaração dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. 6 meses depois, ele declara: eu não conheço esse homem de quem falais. Elas são tão opostas que somos levados a mim. Infelizmente foram. Ele era convertido quando isso aconteceu. Era convertido. Tudo começou.
Jesus pergunta aos seus discípulos. Mateus 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do... Quem diz o povo ser o filho do homem? O filho do Deus vivo. Olha o verso 16. Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Nesse momento, Jesus começa a falar claramente sobre a sua morte. O verso 21, Jesus diz assim: desde esse tempo, ou seja, desde essa declaração, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus viu essas palavras, estavam ocultas ali, e no verso 22, diz assim, Mateus 22, e Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Note bem, o tupete de Pedro, confrontar Jesus, reprovar Jesus, e diz assim, e Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Tem compaixão de ti. Tem compaixão de ti. Isso de modo algum te acontecerá. O primeiro passo, o primeiro degrau para a queda dele. O que passava na mente de Pedro? A tentativa de desviar Jesus da cruz. Falando, não precisa a cruz. E Jesus logo percebe que isso não foi fruto da mente de Pedro. A origem foi em Satanás. Olha o verso 22. Mateus 16, 22. O 23 diz: arreda Satanás, arreda Satanás, arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. O primeiro degrau para a queda de um crente é a rejeição da cruz. O que é a cruz? Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Os irmãos têm aprendido o que seja a cruz. A cruz é a vontade de Deus. A cruz é a vontade de Deus. A cruz é quando a minha vontade, que é horizontal, cruza com a vontade de Deus, que é vertical, e eu opto pela vontade de Deus, aí eu tenho a cruz. A cruz não é uma doença, a cruz não é o desemprego, a cruz não é aquela sogra chata, a cruz não é aquele filho viciado nas drogas, a cruz não é uma doença, a cruz não é isso. A Bíblia fala sobre fardos, fardos é outra coisa. Fardos são problemas que nós temos até que levar os fardos uns dos outros, mas ninguém pode levar a cruz do outro. Ninguém pode levar a cruz do outro. E na queda, o primeiro passo dele para a sua queda, desse primeiro degrau, foi exatamente querer levar Jesus a não ir para a cruz. A cruz é a vontade de Deus, meu irmão. Quando você entende isso, o primeiro degrau para a pessoa ir deixando o Senhor estragar a vida é exatamente a rejeição da cruz. E ele age com tantos argumentos. E ele diz: eu não vou deixar
eu não vou deixar, eu não vou. A rejeição da cruz. Mas a cruz é a vontade do Senhor. Quando você lê aqui essa repreensão, Jesus diz assim: arreda, fale comigo, arreda Satanás. Não era o Pedro, era Satanás. Arreda Satanás, disse Jesus voltando-se, disse a Pedro: arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Por isso que a repreensão não foi dirigida a Simão Pedro, mas foi dirigida a Satanás que estava agindo através de Pedro. E as lembranças de Pedro? Pedro tinha lembranças. O Senhor disse: Pedro, eu vou te dar as chaves do reino. Você ligar, vai ser ligado, desligar, vai ser desligado. As lembranças dos milagres que ele participou. Na multiplicação dos pães, ele estava lá multiplicando os pães. Ele andando sobre as águas. As pescas, as pescarias que ele fez. Tantos milagres, tantos milagres. Mas a advertência do Senhor. Guarde no seu coração isso, irmão. Nunca se esqueça. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 10, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo de número 12. 1 Coríntios 10, verso 12. Diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Desses 7 degraus, o primeiro, a rejeição da cruz. O segundo degrau, nessa descida, nós chamamos de arrogância espiritual. Ou seja, a pessoa estufa o peito, olha sempre de cima para baixo. Vamos acompanhar aqui, em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, verso de número 27 a 31. Marcos 14, 27 até o 31. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E ele contagiou o resto do grupo, assim disseram todos. Arrogância espiritual. Arrogância precede a ruína. Arrogância precede a ruína. Tudo que recebemos é pela graça do Senhor. Uma das características da nossa fé é a humildade. Jesus Cristo disse assim: vinde e aprendei comigo, que eu sou o quê? Manso e humilde. Humilde. Humildade não é você andar sujo. Humildade não é você parar de tomar banho. Isso é outra coisa. Você pode encontrar pessoas tão soberbas nas favelas e nas mansões. Encontrar pessoas humildes nas mansões e nas favelas. Não tem nada disso. Humildade é algo aqui dentro. O segundo degrau para a queda.
Muitas vezes você fica tão decepcionado quando encontra pessoas que um dia foram assim tão usadas por Deus. Pessoas que você um dia encontrou e que foram bênçãos na sua vida e hoje estão longe, afastadas. Quantos que estão longe? Porque esquecem disso aqui. A soberba precede a ruína. A arrogância de Pedro. Ele disse, eu sou bom. Sou bom. Eu sou eu. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Eu jamais. E o verso 31 diz, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E ele contagiou outros. E assim disseram todos. O terceiro degrau da queda de um crente, eu chamo de uma devoção relaxada. Nossa fé, ela se expressa por, eu posso dizer assim, pelas manifestações da nossa fé. A oração, a leitura da Bíblia, a participação das celebrações, a fidelidade ao Senhor nos dízimos, nas ofertas. Ou seja, são essas disciplinas espirituais. E quando há um relaxamento nessas disciplinas espirituais, nós começamos a descer. E uma das disciplinas mais fáceis de nós abandonarmos é a oração. É a oração. Não tem nenhuma disciplina que diz assim, olha, você tem que dizimar 24 horas, toda hora. Não tem uma disciplina que diz, você tem que me adorar cantando toda hora. Não. A única disciplina que diz que tem que ser constante é orai sem cessar. A oração é uma disciplina. Não significa que você vai orar de olho fechado, senão você vai bater o carro, não é isso. Orar é você manter a sua comunhão com o Senhor. Não se desligue dele. Ou seja, orai sem cessar, que haja sempre essa comunhão, ou seja, esse relacionamento com Ele. Na nossa fé não é uma questão de entrarmos na presença dEle, ou sairmos da presença dEle, é vivermos na presença dEle. Ou seja, do modo como você está aqui nessa celebração, nesta manhã, é o mesmo modo que o seu coração tem que estar amanhã, no seu local de trabalho, em qualquer lugar, você tem que ser a mesma pessoa. Mas o terceiro degrau que leva a pessoa a fazer o absurdo que ele fez foi o relaxamento na devoção. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 14, a partir do verso 27. Marcos 14, a partir do verso 27 até o versículo 31. Diz assim, Marcos 14, a partir do 27. É 37. Marcos 14, 37. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudesse vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes, ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus tinha convidado a Pedro, a João, os três para estarem com ele ali no Getsemane.
Pedro, Tiago e João, para orarem com ele, para orarem com ele, para estarem ali. Só que Jesus sai, fica mais distante um pouco, e Jesus só fala aqui com Pedro, Jesus não fala com os outros dois. Pedro estava pronto para dar a vida por Jesus, ele disse, eu estou pronto para dar a vida pelo Senhor. Vigiar em oração era bem mais fácil do que dar a vida pelo Senhor. Mas o que ele fez? Estava dormindo. E Jesus volta e diz, nem uma hora, nem uma hora. O relaxamento nas disciplinas espirituais nos leva a nos afastarmos do Senhor. E ali estava Pedro, naquela hora que Jesus mais precisava. Jesus não precisava simplesmente, Jesus era Ele. Mas naquela hora a presença deles ali, a realidade da presença deles ali, a hora que está escrito em João capítulo 13. Olha que coisa tão gloriosa. Em João 13, nós vamos ver aqui Pedro falando, olha, eu estou pronto para dar a vida pelo Senhor. Mas naquela hora não queria dar nem uma hora para se dedicar à oração. Diz aqui João 13, 36. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Ele diz por ti, eu estou pronto a dar a primeira vez, dar a vida. Mas naquela hora ali, nem uma hora, nem uma hora, nem uma hora. O primeiro amor. Há um hino que a gente canta assim, quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Lembra depois de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, ao primeiro amor. Ou seja, esse primeiro amor, nunca deve deixar de existir. Ou seja, esse degrau agora, o relaxamento na devoção, ou seja, ali nem uma hora. O quarto degrau, eu chamo de zelo sem entendimento. O que é isso aqui, o zelo sem entendimento? Vamos voltar para Marcos 14. Marcos 14. O zelo sem entendimento. Simão Pedro já desceu 3 degraus em direção à negação. Primeira, a rejeição da cruz, arrogância espiritual, relaxamento na devoção. Nessa altura ele pensa consigo mesmo, tudo que eu faço é errado. Eu procurei proteger o Senhor da morte, fui severamente repreendido. Declarei minha total dedicação a Ele e não recebi crédito. Aceitei o convite para permanecer na oração com Ele, mas fui vencido pelo sono. Agora, talvez ele falasse, preciso fazer algo para mudar minha imagem diante do Senhor, dos meus irmãos. Porque todos estão comentando meus erros e sabem que o Mestre me tem repreendido. E o pior é que sempre tem alguém por perto. Quando ele me corrige, a notícia logo se espalha, eles não podem continuar. Esse pensamento revolveu na mente de Simão Pedro. Então, repentinamente, a oportunidade para ele redimir diante do Senhor e dos irmãos surge a ele. E ele lança mão desse pensamento no meio da noite. Olha aqui Marcos, capítulo 14, o verso de número 43, o que ele diz.
14:43. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vindo da parte dos principais sacerdotes e escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Quando ele viu essa turba que chegava, com espadas, com porretes, esse era o momento adequado que Pedro pensa. Diante dessa multidão de inimigos enfurecidos, eu me levantarei. Eu darei provas de que estou pronto a morrer pelo Senhor. Meus irmãos, os outros discípulos irão testemunhar como me ofereci para defender o Mestre, mesmo eu correndo o risco de ser morto. O registro de Marcos é muito interessante. Olha o verso 45. Dos circunstantes, não diz o nome aqui, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Mateus, Lucas, não deram o nome desse discípulo. Nem o registro de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas. Mas é tão interessante que em João 18, versículo 10, João 18, 10, tem o nome dele. João 18, verso 10, diz assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Com esse gesto de violência, Simão Pedro nos deixou um exemplo do que é o zelo sem entendimento. Nos falta no ser. Obras não substituem o caráter. Pedro disse, então chegou. Mas não era um modo do Senhor. O reino de Deus não é conquistado com espada. O zelo dele naquela hora foi um zelo, mas sem entendimento. E aqueles que agem assim, vão descendo, vão descendo, vão descendo, vão descendo. Simão Pedro perdeu a comunhão com o Senhor. Ele procurou redimir esse erro, demonstrando um grande zelo, mas sem entendimento. E a repreensão foi imediata. Em João 18, o verso de número 11. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Guarda. Mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu. O zelo sem entendimento não traz edificação ao reino de Deus. O quinto degrau que leva a pessoa a se afastar do Senhor é aquilo que nós chamamos de uma fidelidade parcial. Quando você lê o que está escrito em Marcos, capítulo 14, o verso 54. Marcos 14, o verso de número 54. Marcos 14, 54. Diz assim: Pedro seguia-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se no fogo. Pedro seguia de longe. O quinto passo para a negação está escrito: fidelidade parcial. Eu vou segui-lo, mas eu vou segui-lo de longe. Eu vou segui-lo, mas eu não preciso seguir de tão perto. Eu posso ser um crente, mas eu não preciso ser um crente tão crente. Uma fidelidade. Eu vou segui-lo, mas ele lá e eu cá. Eu vou segui-lo com os meus olhos, mas eu não vou seguir para andar junto dele. Só existe uma maneira de seguir Jesus. Ele diz, vinde a mim,
Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Nós sabemos o que é o jugo. Não tem jeito de ficar com o jugo longe. No carro de boi, coloca o jugo, a canga, no pescoço de um e do outro. Os dois andam juntos. Quando nós olhamos Pedro, o quinto degrau, para ele fazer a besteira que ele fez, e que muitos têm feito, é uma fidelidade parcial. Ou seja, eu vou, mas eu não vou. A repreensão por ele ter lançado mão da espada deixou Simão Pedro assim ferido. Diante dos irmãos, ele pensa, tudo que eu faço está errado. Não estou conseguindo, por isso eu vou me afastar. Talvez ele falasse, então, eu sou um provocador de problemas, eu vou ficar longe para não criar dificuldade. A partir daquele instante, diz aqui o texto, Pedro seguia de longe. Marcos 14, 54. Pedro seguia de longe. Pedro seguiu de longe, de longe. Por que de longe? Muitas vezes, quando a pessoa ela está triste, abatida, ela começa a seguir o Senhor de longe. Ninguém se afasta da igreja da noite para o dia. É um processo. Ele deixa de participar de um domingo. Aí ele fica com o coração assim, gente, não tem espaço para mim. Mas se ele falta outro domingo, já não dói tanto. Mas se ele falta um mês inteiro, ele já está num processo de longe. Ele deixa de entregar o dízimo dele um mês, e o coração dele dói, gente, não vou acertar. Ele deixa de entregar 2 meses, dói menos. Deixa de entregar 3 meses, dói menos. Daí 6 meses, acabou. Não existe isso da pessoa falar, fulano caiu. É um processo. É um processo. É um processo, é um processo, é um processo. O quinto degrau aqui foi essa fidelidade parcial. Vem o desânimo, há espaço no coração para a raiz da amargura, situações que ele vê muitas vezes na igreja, talvez na célula, algum tipo de dificuldade, vem o esfriamento, ele deixa de vir para o culto, para ficar na TV. Imagine, eu vou falar uma coisa aqui absurda. Imagine se fosse o jogo final da Copa, de 10 a meio-dia e fosse agora. Será que você estaria aqui? Pastor, agora também pegou. Ah, pastor, o senhor vai porque você é pastor. Eu acho que você entendeu o que eu quero dizer. Seguir o Senhor é ter o coração tão a Ele. O 6º degrau, que leva à negação, é a comunhão com o mundo. Quando lemos aqui em João 18, Marcos, aliás, vamos começar com Marcos. Marcos 14, o verso 54, a parte final diz assim: Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava, fale comigo, estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Ele estava, ele ficou, ele se plantou ali.
Ele criou raízes ali. Ele chegou naquela hora tão dramática do sumo sacerdote, naquela situação, e ele ficou junto com outros que não conheciam o Senhor. Ao invés de ele estar ali dando qualquer nível de testemunho, ele entrou na conversa dele. Estavam ali, como você vai ler aqui comigo em João 18. Vamos voltar para João 18. João capítulo 18. Queria que os músicos tomassem seus lugares agora. João 18, a partir do versículo 15. João 18, verso 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? E o que ele responde? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Nós não temos nada a ver com o mundo, irmãos. A palavra diz, nós não somos deste mundo. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. A nossa alegria não é se o Brasil vai ganhar ou perder, não tem nada disso. Nossa alegria é o Senhor. O grande problema da queda de muitos é que se juntam aqueles que não têm o Senhor e querem aquecer o coração com o mesmo fogo que aquece o coração deles. A alegria de muitos brasileiros é a alegria quando o Brasil ganha. Mas do cristão, a alegria é saber que o nome dele está escrito no livro da vida. Essa alegria aqui dentro. Essa alegria. Mas ali estava Pedro. Você vê esse homem, esse valente, como que ele vai deteriorando, como que ele vai dissolvendo, agora ali, no meio dos inimigos do Senhor. E o último degrau, é o degrau mais absurdo, que é a negação do Senhor. Em Marcos 14, o verso de número 71. Marcos 14, o verso de número 71. Ou seja, ali ele começa agora. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Jesus estava sendo julgado por Caifás, o sumo sacerdote. E quando lemos aqui em detalhes, em Mateus 26, o verso 63 e 64. Mateus 26, 63 e 64. Esse é o julgamento do Senhor. O contraste é tão chocante. Jesus, porém, guardou o silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. 6 meses antes, Jesus ouviu
a declarar a confissão de Pedro. Olha aqui, o verso 63. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que me digas, se tu és o Filho de Deus, que me digas se tu és o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. 6 meses antes, Jesus ouviu a confissão de Pedro. E a confissão de Pedro aqui em Mateus 16, o verso 16 diz: respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus declarara diante de Caifás as mesmas palavras da confissão de Pedro. Se você voltar para Mateus 26, as mesmas palavras da confissão de Pedro, Jesus faz essa mesma confissão. Olha como que Jesus responde. Diz assim, o texto: Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro desde agora, vereis o quê? O Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mas perto dali, de onde Jesus estava, algo estranho está acontecendo. Uma simples criada. É tão interessante. Não foi um soldado com espada, não era um centurião, era uma simples criada, uma escrava. Se dirige a Pedro fazendo uma pergunta. Olha aqui, Mateus 26, 69 e 70. Mateus 26, 69 ao 75. Diz assim: ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Não era alguém com uma espada nele, não. E olha o verso 75. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Olha o verso 69. Mateus 69. Mateus 26, a partir do 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. A última coisa na noite escura da negação é a visão das lágrimas de Pedro. O texto diz: chorou amargamente. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Como foi a negação de Pedro? Em Mateus 26, 70. Olha a tríplice negação de Pedro. Mateus 26, 70. Diz assim: ele, porém, negou
diante de todos, não sei o que dizes. Não sei o que dizes. No verso 72, Mateus 26, 72, e ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Não conheço tal homem. E o verso 73 diz assim, 74. Então começou-lhe a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Primeira negação, ele diz: não sei o que dizes. Jurou dizendo: eu não conheço. Na terceira vez, ele praguejou. Diz assim. Quarto. Quinto. Imitadores de Deus como filhos amados. Fazendo as transferências, ou usando o cartão para fazer a transferência. E sem constrangimento algum, com os olhos fechados. Ore comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que